Olá, como vai? Muito boa noite para você. Acusado de matar namorada em noite de Minas é levado a julgamento. Bombeiros resgatam motorista preso às ferragens após acidente entre caminhões. No NTV News de hoje você vai ver também. Câmeras registram invasão e furto em comércio no bairro Jardim Paulistano. Polícia Militar deflagra Operação Força Total na região. Polícia Civil realiza ação da campanha pelo fim da violência contra as mulheres. As disputas da Copa DB de futsal em Patos de Minas. Atlético e Botafogo ficam no 0-0 em jogo tenso pelo Brasileirão. Alunos concluintes de 6 cursos do Unipan realizarão o ENAD no domingo. Grupo de bordadeiras promove bazar beneficente para ajudar entidades de Patos de Minas. Hemocentro promove Semana do Doador de Sangue. Zumbido no ouvido. No mês de conscientização sobre o problema, especialistas alertam para a necessidade de tratamento e diagnóstico precoces. Polícia Militar Rodoviária faz balanço da operação de feriado nas estradas da região. O NTV News desta quinta-feira já está no ar. Câmeras de segurança registraram toda a ação de um furto ocorrido nesta quarta-feira em um comércio no bairro Jardim Paulistano. A ação aconteceu na rua Flauzino Pereira, por volta de 12h34 do feriado. Em imagens de câmera de segurança enviadas por um telespectador da NTV, é possível ver que o suspeito de camiseta vermelha chega a pé na frente de um estabelecimento comercial e consegue entrar no local sem que a câmera capture o momento. Em seguida, é possível ver que ele pula o muro do local, deixando um saco com itens não identificados em cima do muro. Desce, posiciona uma bicicleta próxima ao muro, sobe nela, pega o saco que colocou lá e sai andando na bicicleta. Tudo isso em plena luz do dia. Um acidente de trânsito ocorrido na manhã de hoje envolvendo 2 caminhões na BR-365 deixou o trânsito interditado na rodovia. Segundo informações, a batida aconteceu em frente ao trevo de Santana, de acesso a Santana de Patos. Um dos veículos ficou danificado e houve derramamento de óleo na pista. A Polícia Rodoviária Federal informou que o caminhão-tanque teria derrapado na rodovia, que estava molhada pelas chuvas que têm atingido a região, e com isso bateu na lateral de um caminhão carregado com caixas d'água. Ninguém se feriu. O trânsito no trecho só foi liberado após a remoção dos veículos e uma imensa fila de carros de grande e pequeno porte nesse trecho. Na manhã desta quinta-feira, uma motorista de 32 anos perdeu o controle de direção de um carro e bateu na mureta de separação das 2 pistas da BR-352 em Patos de Minas. Ela contou à Polícia Militar Rodoviária que fazia curva quando ouviu um barulho de estouro de pneu e resultou num acidente. Após o impacto e bateu ali na mureta, o veículo rodou pela pista e parou obstruindo parte da via, dificultando, portanto, o tráfego no trecho, até ser retirado e ter sido feita toda a limpeza. A motorista não se feriu. Em São Gotardo, o motorista de um caminhão ficou ferido durante acidente no quilômetro 86 da MG 235. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do caminhão com os semi-reboques deslocou para o acostamento para adentrar à esquerda da via quando um Mercedes-Benz bateu contra a parte traseira do último semi-reboque. O condutor do caminhão ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional de Patos de Minas. Olha, a Polícia Militar deflagrou hoje a Operação Força Total, com foco na prevenção de crimes em toda a área da 10ª região. Bom, essa operação ela recebe o nome de Operação Força Total. É a sua 9ª edição. Ela acontece nas regiões limítrofes com os estados da Bahia, Goiás e também Distrito Federal. Então ela acontece nessas regiões limítrofes. O objetivo principal dela é a prevenção. Nós vamos realizar operações de presença, visibilidade, ostensividade, além de cumprimentos de batida policial, ocupação em áreas de zona quente de criminalidade, cumprimento de mandados de prisão que houver, mandados de busca. Então ela acontece nessas regiões, na área do 15º Batalhão, ela está acontecendo em toda a sua área e buscando esse resultado preventivo que a gente almeja.
Essa operação ela começou nessa madrugada, ela se estende até amanhã, né, na data do dia 22 às 23h59. Então vão acontecer várias ações, né, várias operações a serem desencadeadas nesses 2 dias, fazendo a ocupação desses locais de zona quente de criminalidade e esse aspecto preventivo, né, com a nossa presença ostensiva. Hoje nós estamos recebendo o apoio aéreo, né, da aeronave Pegasus, que vai estar rodando aí em toda a área do 15º Batalhão. Bom, nós já tivemos, né, algumas ocorrências aí, de homicídios principalmente, né, que aconteceram em alguns locais, como os bairros Jardim Esperança, Quebec. Então são esses locais em que a gente visa, né, dar maior ostensividade, cumprimento dessas operações de batida policial e ocupação de zona quente de criminalidade. Através de ações como blitz, né, e ações na zona rural também, não só no perímetro urbano, né, a Polícia de Meio Ambiente, a Polícia Militar do Meio Ambiente, ela estará realizando ações em conjunto com o 15º Batalhão também. A seguir aqui no News, alunos concluintes de 6 cursos do Unipan realizarão ENAD no domingo. Vamos falar também de futebol. Atlético e Botafogo ficaram no 0-0 em um jogo tenso pelo Brasileirão. E ainda as disputas da Copa DB de futsal em Patos de Minas. Alunos concluintes de 6 cursos do Centro Universitário de Patos de Minas realizarão no próximo domingo a prova do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. A prova de 66 questões objetivas e uma discursiva é um componente curricular obrigatório, sendo condição necessária para a conclusão do curso de graduação. O ENAD deste ano, ele ocorre no próximo domingo, dia 24 de novembro, para 6 cursos nossos, né? Cursos de licenciatura, que é Pedagogia, Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Educação Física, e tem mais um que não me veio à cabeça agora, mas são 6 cursos de licenciatura. No próximo domingo, a partir das 13 horas, começa o exame, a prova. A prova ela é elaborada, né, com base nas diretrizes curriculares nacionais de cada curso. E o curso ele foi concebido, implantado com base nessas diretrizes. Portanto, a tranquilidade é a hora, de fato, de validar a formação que ele recebeu aqui conosco por meio dessa prova do MEC. A abertura dos portões ela ocorre ao meio-dia. Às 13 horas os portões se fecham, às 13h30 o aluno começa a prova, que vai até às 18 horas. Então, muita tranquilidade, fazer a prova com muita dedicação e tranquilidade. Na noite desta quarta-feira, a Copa DB de futsal trouxe muita emoção no ginásio do Unipan, em Patos de Minas, com a realização de 3 partidas. A Copa DB Futsal segue movimentando Patos de Minas, com partidas emocionantes e muita participação da comunidade local. O evento conta com times da cidade e tem como principal objetivo promover o futsal, fortalecer o esporte e criar um ambiente de integração para atletas de diferentes categorias. É uma modalidade que é uma das mais praticadas dentro do nosso país, um crescimento muito grande, não só dentro do município, mas também na região. A gente tinha uma carência muito grande de atender um público que sai da Olimpíada Estudantil, quando ele não tem mais idade para jogar a Olimpíada Estudantil, ele quer os jovens, né, e adultos de 17 anos acima, eles não tinham mais esses eventos esportivos voltados para essa categoria, né, para essa idade. Então a gente veio não só com a Copa de Futsal, né, mas também com a Copa de Basquete, handebol, de vôlei, basquete vai começar o ano que vem, justamente para atender esse público que estava um pouco deixado de lado. Uma das grandes marcas do campeonato é a inclusão de categorias masculina e feminina, ampliando o alcance e a representatividade do torneio. Nós temos 16 equipes no naipe masculino e 5 equipes no naipe feminino. Além da disputa pelo título, a Copa DB tem um propósito maior: oferecer uma plataforma para que os atletas locais possam se desenvolver
competir em alto nível e compartilhar experiências. Jogadores que participaram dos jogos desta quarta-feira destacaram como o torneio é importante para a visibilidade do futsal local. Maravilhoso, né? Assim, um campeonato totalmente de graça, né, para o povo. É a segunda vez que a gente participa. Primeiro jogo a gente ganhou, segundo a gente está bem positivo mesmo para ir para cima deles. A gente está gostando. Hoje em dia, né, a molecada tá muito no videogame, no celular, né? Esqueceu um pouco do esporte também, né? Então isso é muito importante para a gente estar saindo dessa vida virtual, né? E exercitar o corpo também, né? É uma Copa muito boa, né? Bem organizada. Aqui, que é na quadra da Unipam, uma quadra que a gente gosta de jogar muito, né? Um time de amigo também, é muito bom pra gente reunir, conseguir jogar junto e vamos tentar a segunda vitória, né, no campeonato. E o clima de expectativa cresce. Os jogos seguem até o dia 13 de dezembro, quando o grande campeão será conhecido. Até lá, o público pode esperar muitas disputas intensas e momentos emocionantes na quadra. Fomentando o esporte, né, desenvolver a criança e adolescente através do esporte e também gerar entretenimento e lazer para essas pessoas. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que grupo de bordadeiras promove bazar beneficente para ajudar entidades de Patos de Minas. O Hemocentro promove semana do doador de sangue. E a gente vai falar também sobre zumbido no ouvido. Em vez da conscientização sobre o problema, especialistas estão alertando para a necessidade de tratamento e diagnóstico precoce. A turma do Bordel, um grupo de mulheres bordadeiras de Patos de Minas, se prepara para realizar um bazar beneficente e o dinheiro arrecadado será destinado a instituições de caridade. Conhecido como a Turma do Bordel, o grupo de 10 mulheres que se reúne toda semana carrega um significado muito maior do que apenas o amor pelos trabalhos manuais. Éramos funcionárias da superintendência e cada uma foi aposentando e fomos sentindo saudades, a vontade de encontrar, então resolvemos nos reunir cada semana na casa de uma. Nessas reuniões surgiu a vontade de ajudar, de fazer algo para ajudar. Então foi aonde que surgiu o bordado com o nome de bordel, que são bordados delicados, e nisso cada um foi produzindo aquilo que sabia fazer. Nós produzimos de tudo, dos panos de prato, panos de toalhinha de mão, jogos de toalha, caminho de mesa, almofadas de crianças e almofadas também dos outros para sofá. Nossos produtos são muito práticos, que são produtos que pode usar no dia a dia, usar na máquina, que não estraga. Tudo muito bem feito e o carinho é maior ainda. E o bazar deste ano já tem data marcada. Ele será aberto ao público e a sua ajuda pode ser muito importante para incentivar cada vez mais esse trabalho. Vamos começar sexta-feira, dia 22, ao meio-dia, do meio-dia em diante. E no sábado, dia 23, a partir das 8 horas da manhã. Aí todos estão convidados, é um lugar assim que todos sabem onde que é, tem estacionamento e os nossos trabalhos estão à venda por preços muito bons, irrisórios até, e queremos vender tudo. Gente, vamos ajudar aqueles que são nossos irmãos, que estão passando necessidade. Nós temos a graça de ganhar a casa, é lá na Casa de Cursilho, e todo mundo sabe aonde, é ali perto dos Maristas. E tem vários grupos, já tem o convite, e eu reforço esse convite. Nós precisamos da presença de vocês serão muito importantes nesse bazar, porque cada um ajudando um pouquinho, aí faz um grupo grande, faz uma doação maior e nós sentimos felizes com isso. A gente gosta de mostrar essas iniciativas, essas boas iniciativas que têm aí um caráter de ajudar. Porque isso acaba inspirando outras iniciativas, outras pessoas a também promoverem ações que vão ajudar alguém, que vão favorecer aqueles que estão aí em situação de vulnerabilidade, né, que estão aí passando por dificuldades. E ajudam instituições que são de acolhimento. Então, a gente gosta de mostrar as iniciativas produtivas, né, que ajudam muito.
Na próxima semana, o Hemocentro de Patos de Minas promove a Semana do Doador de Sangue. O repórter Matheus Borges tem os detalhes. Pensa só ter a oportunidade de salvar vidas, e isso é possível. E nesta semana, a partir desta segunda-feira, dia do doador de sangue, uma semana muito especial aqui no Hemocentro de Patos de Minas. Ao meu lado está o médico responsável pelo Hemocentro, Dr. Rafael. Doutor, então é isso, já nesta segunda-feira, um dia muito especial, e por falar em especial, outras celebrações ao longo da semana. Exatamente, segunda-feira, dia 25, dia do doador de sangue, nós teremos a abertura da Semana do Doador, teremos algumas lembrancinhas, alguns mimos para os doadores que vierem aqui nos prestigiar, e será importante porque além de você homenagear aquele que nos ajuda, que é o doador espontâneo, também é o momento da gente poder ampliar isso aí e tentar captar novos doadores. Doutor, quando a gente fala sobre esta ação, a gente para refletir também um pouco sobre histórias, né? São diversas histórias. Histórias de pessoas que tiveram vida salva, e também a gente para pensar naquelas pessoas que já doaram diversas vezes. Na quarta-feira tem uma celebração diferente, especial, para aqueles parceiros de muitos e muitos anos, né? E nem tantos anos assim, mas que fazem um papel fundamental. Exatamente, né? Nessa semana nós iremos confraternizar com alguns doadores convidados. Então, aqueles doadores que têm a partir de 15 doações, nós temos doadores até com mais quase 80 doações para serem homenageados. E nós trabalhamos isso justamente para poder enfatizar a importância desse doador. Aquele doador que se torna um doador contínuo, ele se torna parte desse processo, e para ele é importante, e é o momento em que ele é homenageado, e para a gente é com alegria que nós fazemos isso. Para quem quiser se tornar um doador e ajudar a salvar vidas com uma única bolsa de sangue, poder ajudar até 4 pessoas, como faz, doutor? Para você ser doador, ter entre 16 e 69 anos. Com menos de 18, você tem que ter uma autorização formal dos pais ou responsáveis, e com mais de 60 anos, a pessoa já tem que ter doado alguma vez na vida para poder a gente autorizar uma nova doação. Tem que estar gozando de boa saúde, e tem alguns critérios, né, que estão no site do Hemominas para as pessoas poderem, é acessível para ver se algumas medicações que ela faz, se pode ou não pode doar, e qualquer dúvida também pode nos ligar ou entrar em contato direto aqui, que a gente pode orientar essas pessoas também. Tá certo, doutor. E olha só, então em poucos minutos você vai poder salvar várias vidas. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. A gente continua falando de saúde. Imagina você não ter um minuto sequer de silêncio e tranquilidade. Essa é a realidade para cerca de 28 milhões de brasileiros que sofrem com zumbido no ouvido, de acordo com dados da Associação Brasileira de Otorrino. O problema provoca impactos profundos na qualidade de vida. Mas aí vem a pergunta, será que é possível prevenir? E será que tem cura? É o que a gente mostra. Os sintomas do zumbido variam de pessoa para pessoa. Os sons mais relatados são chiados, apitos, rugidos ou até sons pulsantes, que não têm uma origem externa. Para muitas pessoas, esses sons podem ser intensos e constantes, afetando a concentração, o sono e até as relações sociais. O impacto emocional é significativo, com casos de ansiedade e depressão associados ao distúrbio. O zumbido é um sintoma da nossa via auditiva. Então, geralmente, o paciente vai no consultório, muitos casos, né? Ele vai no consultório pela queixa do zumbido, porque é um barulho que está incomodando, está tirando a paz dele. Aí, quando ele vai no consultório para isso, a gente descobre várias condições que estão associadas. Tipicamente, uma perda de audição, que pode ser leve. E o paciente, no início, não tem essa percepção de perda. Ele só percebe o zumbido. E o que é interessante é que, mesmo que ele tenha uma perda auditiva leve, hoje em dia a gente sabe que a gente tem uma chance grande do paciente desenvolver demência associada a perdas auditivas leves. Então, o zumbido, como um primeiro sinal que leva o paciente ao consultório, ajuda muito no futuro desse paciente, porque evita dele evoluir quadros de declínio cognitivo, como a demência, especificamente, por exemplo, o Alzheimer, que todo mundo fala a respeito, né? Entre os fatores de risco estão a exposição constante a ruídos altos, como no caso de trabalhadores da construção civil e músicos, além do avanço da idade e de condições médicas como diabetes.
Quando não tratado, o zumbido pode se agravar ao longo do tempo, tornando-se mais intenso e difícil de suportar. Se o paciente tiver o zumbido e não fizer nada a respeito, principalmente se esse zumbido estiver associado a uma perda de audição, pode ser que ele tenha um agravamento conforme a audição dele vai piorando. Mas o zumbido, ele oscila muito, ele pode também estar associado a variações do seu estado emocional. Se você estiver mais estressado, mais ansioso, se você tiver uma época muito sobrecarregada, que você não está dormindo bem, o seu zumbido também pode piorar, e aí não necessariamente tem a ver com a evolução da perda de audição, mas tem que investigar por que ele piorou. Embora não haja uma cura definitiva para o zumbido, existem opções para amenizar os sintomas. O uso de aparelhos auditivos, terapias de som e controle de estresse são algumas das abordagens mais eficazes. Em alguns casos, medicamentos ou terapias cognitivas também podem ser recomendados para ajudar a controlar a percepção do zumbido e minimizar o seu impacto emocional. A gente tem vários tratamentos possíveis e esses tratamentos vão depender muito da causa do zumbido. Então tem vários pacientes que falaram, olha, no início eu tinha o zumbido, agora eu não tenho mais. Mas o mais importante que a gente pontua com o paciente é que o zumbido, por ele ser um sintoma, o que ele não pode é trazer algum tipo de incômodo, ele não pode piorar a sua vida. Então se você tiver um zumbido, foi investigado, tudo bem, não significa nada grave, e esse zumbido não te incomoda em nada, e não tem que fazer nenhum tipo de intervenção, a princípio a gente não precisa se preocupar com ele. Mas se ele está causando algum grau de sofrimento, ou se ele está associado a alguma consequência importante, tipo perda de audição, demência, alterações no metabolismo da glicose, né, do açúcar no sangue, a gente tem que fazer alguma intervenção, porque não é somente um sintoma, ele realmente significa um problema maior. Tem que procurar ajuda, né? A seguir, Polícia Civil realiza ação de campanha pelo fim da violência contra as mulheres. E acusado de matar a namorada em noite de Minas é levado a julgamento. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, realizou na manhã desta quinta-feira uma mobilização com orientações e dicas de conscientização sobre a violência doméstica. Nós estamos aqui com a doutora Tatiana, que é uma das responsáveis por essa ação social que está acontecendo aqui na Major Gotti. Doutora, nós vemos aí todos os dias números e casos, né, de mulheres que foram agredidas, que sofrem algum tipo de violência, e ações como essa são muito importantes para que casos como esses sejam evitados, certo? E o mais importante é a gente divulgar, informar que a violência contra a mulher, ela não é só uma violência física, nós temos a violência moral, a psicológica, a patrimonial. Isso acontece na maioria das famílias, em todas as classes sociais. Então, falar sobre violência contra mulher e meninas é muito importante. Então, 21 dias de ativismo, da luta pelo fim da violência contra mulheres e meninas, isso é muito importante, por isso a gente está fazendo esse movimento aqui no centro de Patos de Minas. E nesse movimento, o que está acontecendo além das panfletagens e das conversas sobre o assunto? Nós temos uma parceria com os diversos membros da rede de atendimento à mulher, a Casa da Mulher, a Polícia Militar, o Selo de Prevenção, parceria com uma farmácia onde está sendo medida pressão e a gente está conversando, orientando, distribuindo panfletos. As pessoas tiram dúvidas com a gente, que é uma forma de você estar bem próximo e ali é um momento de conversar e tirar dúvida e de sempre, chamar atenção. Não é normal, a gente não pode permitir e banalizar a violência contra a mulher. E a gente viu também que vocês estão divulgando aí o Chame a Frida, né? Que foi uma iniciativa muito importante para ajudar a proteger essas mulheres. Isso, é mais um meio de denúncia, é denúncia anônima também, se for necessário, e é muito fácil. De qualquer celular, pelo WhatsApp, você consegue informações sobre meios de denúncia, o que fazer, marcar medida protetiva, marcar depoimento na delegacia e também denunciar as violências que pode estar acontecendo. Para a gente finalizar, vamos fazer um incentivo, né, para que as pessoas trabalhem juntas aí na prevenção, né, desse tipo de violência, não só contra mulheres, mas contra crianças e contra aí pessoas que às vezes não tem nem como se defender. Isso mesmo. Na verdade, o 21 dias de ativismo, ele surgiu no Dia da Consciência Negra, justamente para todas as espécies de violência de gênero. Então a gente fala hoje mulheres, de meninas, mas são crianças, são adolescentes, são os idosos. A gente não pode achar que a violência é normal. Uma cidade como Patos de Minas, nós temos que sempre lutar
pelo fim das diversas formas de violência. E a Delegacia da Mulher está sempre aí à disposição para quem precisar, certo? Isso, nós da Polícia Civil, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, temos uma equipe especializada, qualificada para estar recebendo vocês, conversar, orientar e tomar as medidas cabíveis. Foi levado a julgamento nesta quinta-feira um acusado de matar a namorada de 20 anos por ciúmes durante um homenagem em Patos de Minas. Um caso impactante. Nesta casa, Gilmara e mais 3 homens. O que deveria ser um momento de diversão entre amigos terminou com uma morte. Gilmara Ferreira, 20 anos. Acusado de matar Diego Rezende, companheiro dela. Tudo por causa de uma crise de ciúmes, em um momento de que, segundo a autoridade, realizavam sexo com mais uma pessoa. Tudo nesta residência localizada na rua Tomás de Aquino. E após denúncias, a confissão de um crime macabro. Encontramos o autor, que se encontrava na frente de sua residência, fizemos a prisão dele, já conversando com ele, já teria considerado que realmente teria matado a vítima, falou que teria matado por ciúme, falou que tinha usado drogas, maconha e cocaína, e falou que matou a vítima por conta desse ciúme, falou que bateu nela por algumas vezes, né? Mas a testemunha nossa que nós ouvimos falou que ele bateu nela durante 1 hora, e a testemunha diz que não fez nada com medo também de sofrer represálias com relação a ele, porque a testemunha também apresentou algumas escoriações. Na residência nós localizamos a vítima, que já se encontrava toda envelopada, ou seja, já tinha no corpo dela sacolas plásticas e já estava também com linhas, né, para poder deixá-la presa, né, no local, e provavelmente ali ele já estava com a intenção de levar a vítima para um outro local. Nós sabemos até disso pelo fato da testemunha ter nos relatado que o autor teria falado para ela que iria quebrar todo o chão da casa, o piso, para trocar de piso, exatamente para evitar que ficasse sobrando qualquer resquício de sangue. Então ali ele estava talvez montando uma forma de tirar a vítima, né, já morta do local, bem como o colchão, os 2 colchões, né, e qualquer outro pano ou objeto que viesse a estar com resquício de sangue. Após o assassinato, a dor daqueles que a amavam. Em entrevista exclusiva para a diretora de jornalismo do Grupo NTV de Comunicação, Ludmila Bahia, um dos irmãos da jovem contou mais sobre Gilmara. Uma colega dela que a gente conhecia lá em Alagoas, que incentivou ela a ir a trabalho. Então ela resolveu ir. Porém eu, como sou o irmão mais velho, eu não estava sabendo de nada. Eu não sabia se ela tinha viajado, se não tinha. Depois de algum tempo eu fiquei sabendo que ela estava aí nessa cidade, Patos de Minas, estava trabalhando e estava tudo bem, por enquanto tudo bem. Mas o contato com ela não era igual de antigamente, sabe? Que a minha irmã gostava muito de postar status. E de repente ela sumiu da internet. E dos contatos, aos poucos se diminuindo, saudade e esperança. Muitas perguntas ainda sem respostas, mas à espera de justiça. O que a gente espera de tudo isso é justiça, porque o que esse rapaz fez não tem perdão não, e eu acho assim que nada precisa ser provado, porque tudo foi visto ali, tudo foi visto, não tem prova maior do que ele ter tirado a vida da minha irmã, e eu acho na minha percepção, né, que prisão para ele ainda é pouco, porque ele não é um ser humano, ele é um monstro, ele é um psicopata, ele tem que estar preso mesmo. Ele é um risco para a sociedade, esse homem. Pouco mais de 2 anos depois do crime, Diego Rezende agora senta no banco dos réus. Então vamos ao Fórum Olímpio Borges com a repórter Isabela Sanches, que acompanha a sessão de julgamento deste caso que acabamos de mostrar. Boa noite, Isabela. Já foi divulgada a sentença? Boa noite, Odair. Boa noite para você de casa que nos acompanha. É isso mesmo, nós estamos aqui diretamente do Fórum Olímpio Borges, onde acabou de acontecer o julgamento de Diego Rezende.
Ele que foi acusado pelo assassinato de sua ex-companheira. O crime aconteceu em outubro de 2022. A sentença acabou de sair e Diego foi condenado pelo crime a 23 anos e 8 meses de prisão. Nós conversamos com o advogado Dr. Vigílio, que trabalhou na defesa do acusado. Nós já viemos para cá sabendo que se tratava de um caso muito difícil. Era um caso de feminicídio, que ainda com outras qualificadoras, né, além de ser em razão do sexo feminino. E o réu foi condenado. As teses de defesa, nós não tínhamos tese absolutória. Na verdade, nós concordamos parcialmente com a acusação e já estávamos conscientes que viria essa condenação pelo homicídio qualificado. Nós tínhamos duas teses que se relacionavam exclusivamente à aplicação da pena, que seriam duas diminuições pela violenta emoção, e nós alegamos também a semi-imputabilidade dele. Mas não foram acolhidas pelo tribunal do júri, mas eram apenas questões relacionadas à pena. Mas foi o que foi acolhido, não foi acolhido pelo tribunal do júri. Ele foi condenado a 23 anos e 8 meses, né? A defesa vai recorrer? Nós estamos estudando, não temos certeza ainda se vamos recorrer ou não. Foram 22 anos de condenação em razão do homicídio e 1 ano e 8 meses em razão de ameaça, lesão e cárcere contra o terceiro que se encontrava presente. E em contrapartida, nós também conversamos com o promotor de justiça, Lucas Romão, que nos trouxe mais informações sobre esse caso, que chocou Patos de Minas. Foi um crime muito violento, cruel, né? Eu até falo que em 16 anos no sistema de justiça criminal, sendo 6 como delegado e 10 como promotor de justiça, foram poucos os casos com tamanha brutalidade que eu presenciei igual nesse julgamento de hoje, que o indivíduo desferiu golpes violentos com vários instrumentos por mais de 24 horas até que a vítima de fato perdesse a vida em razão da perda sanguínea. Então, na data de hoje foi julgado, os jurados reconheceram um feminicídio, pois o autor e a vítima tinham um relacionamento de pouco mais de 2 meses, além de todas as outras qualificadoras e os demais crimes conexos que aconteceram naquele dia. Ele foi condenado pelo feminicídio, que contou ainda com outras 3 qualificadoras, o motivo fútil, o meio cruel e o recuso que dificultou a defesa, e como havia mais uma outra vítima que foi lesionada, foi ameaçada, e também permaneceu em cárcere privado, que acompanhou toda a execução daquele homicídio também como uma vítima, foi reconhecido. Em instantes aqui no News, Câmara aprova projeto de lei que institui o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher. Você vai ver que parlamentar disse que não vai discutir inveja de vereador e clima fica tenso em reunião na Câmara Municipal. E ainda, a Polícia Militar Rodoviária fez balanço da operação do feriado nas estradas da região. A Polícia Militar Rodoviária divulgou hoje o balanço das ações realizadas nas estradas da região durante o feriado. No dia de ontem, dia 20 de novembro, foi comemorado o Dia da Consciência Negra e pela primeira vez no Brasil foi feriado. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o Sargento Alexandre para contar um pouquinho do resumo do dia, se teve acidentes, como que foi. Olha, por parte do policiamento rodoviário, né, Polícia Militar Rodoviária, apesar de ser um feriado, né, pela primeira vez, né, e ele caiu bem no meio da semana, né, na quarta-feira, a gente tivemos... não teve um grande aumento, né, no fluxo de veículos nesse dia, né? Mas assim, as viaturas ficamos voltadas, né, para esse, né, na expectativa que talvez poderia aumentar, né, o fluxo de veículos, até que não foi aumentado tanto, né? Mas as viaturas foram posicionadas, né, em locais estratégicos, né, onde tem maior índice de acidentes, né? E devido a isso, né, a gente vê apenas um acidente sem vítima, né? Somente com danos materiais lá na cidade de Matutina. E aí, então, teve só esse acidente, mas teve outros tipos de ocorrência registrados? Sim, tivemos uma ocorrência de uso e consumo, né, de drogas, né? O condutor transportando drogas para o uso e consumo dele, né? E tivemos também a parte criminal, um condutor que foi preso, né, lá em Paracatu, na MG 188, ele estava com mandado de prisão expedido. Mas no mais, aqui na região de Patos de Minas foi tranquilo? Sim, esse feriado, né, foi tranquilo, graças a Deus. É isso aí, Débora Javier, para o jornalismo da NTV. O clima ficou tenso durante a discussão de um projeto de lei na Câmara Municipal de Patos de Minas sobre a construção de pontes. Um dos autores do texto, Mauri Rodrigues, disse que não iria discutir inveja de parlamentar
quando Vitor Porto levantou algumas questões. Na situação, o presidente da Câmara, coautor do projeto, indicou que outro vereador pedisse adiamento da votação. Entre os projetos de lei que voltaram para a votação em segundo turno na Câmara Municipal de Patos de Minas nesta quinta-feira, o que dispõe sobre a construção de pontes nas áreas urbana e rural do município. O texto é de autoria dos vereadores Mauri Rodrigues e Ezequiel Macedo e ainda tem 3 coautores, Itamar André, Gladstone Gabriel e João Batista. Os vereadores propõem que as pontes deverão ser construídas pela Prefeitura com materiais e técnicas que garantam segurança e durabilidade e com medidas padronizadas. Indicam que as pontes deverão ter corrimão ou guarda-corpo como medida de segurança. Devem ser preferencialmente de concreto e as medidas também devem ser padronizadas. Na reunião, o vereador Vitor Porto disse que antes da votação do texto, entrou em contato com o secretário de Obras para entender se o que é realizado hoje pelo município é diferente do proposto no projeto de lei dos vereadores. E aí, o clima esquentou. Presidente, eu entrei em contato com o secretário para conversar sobre esse projeto e esse projeto aí ainda sequer teve uma análise do Compur sobre essa situação, porque o município já está fazendo, e isso é palavras do secretário, falando, as pontes de madeiras elas estão sendo reformadas e a intenção é substituí-la por concreto ou com viga metálica. Então a gente tem que verificar essa situação, porque às vezes a gente aprova um projeto e o executivo está fazendo de uma forma diferente. Como autor do projeto, vou responder o vereador então, presidente, pela ordem. É o seguinte, o projeto tem os trâmites. Até então o projeto é legal e, do contrário, é o seguinte, peço a aprovação dos vereadores, que o projeto já nasceu quase aprovado, parece que está com 6 ou 7 autores do projeto. Então, resta a competência ao prefeito vetar o projeto ou não. O restante, discutir inveja de vereador, não vou discutir mais. Vitor Porto, então, rebateu as palavras de Mauri. Não é questão de inveja, não, de forma alguma. Pelo contrário, o questionamento do projeto é um questionamento junto ao Executivo. Inclusive, nós temos até o secretário de Governo aqui, eu conversei com o secretário de Planejamento para saber sobre a propositura do projeto. O projeto ele propõe, inclusive, algumas medidas. E essas medidas elas vão ter que ser acatadas, então, pelo Executivo, pronto e acabou. Por isso que eu quis tomar uma cautela para conversar com o secretário para verificar a disponibilidade disso. E a resposta, que é isso? O que está acontecendo? Não, estou conversando, não estou entendendo. Não, tudo bem. Se eu estou querendo discutir o projeto para que seja propositivo, seja positivo, é só isso. Não é possível dessa dificuldade, não tem inveja nenhuma, não. Pode levar o nome de vocês aí com o projeto. Aí depois vocês se resolvam também. Tomara que a ponte caia, né? Pelo amor de Deus, não sabe nem discutir. Enquanto o Vitor Porto falava, o presidente da Câmara e o vereador Mauri conversavam. E Gladstone indicou a outro parlamentar para que ele pedisse adiamento. E foi atendido. Acabei de apresentar, senhor. Acabei de apresentar, ué. O que o secretário falou? Que isso? Pede adiamento. Presidente, com a palavra. Nessa mesma reunião, o projeto de lei que institui o Observatório Municipal da Violência contra a Mulher foi aprovado pelos vereadores. A violência contra a mulher também foi um tema discutido em plenário hoje e teve o projeto aprovado por 14 votos. A ideia é instituir um Observatório da Violência contra a Mulher, que vai consistir em promover estudos, fornecer dados para qualificar as políticas públicas já existentes e também contribuir na formulação de novas políticas públicas voltadas ao combate à violência contra a mulher, que é uma realidade triste, vivenciada em Patos de Minas. A gente tem, lamentavelmente, a cidade produz números alarmantes de casos de violência contra a mulher. Temos instituições muito competentes que trabalham na proteção das mulheres, Polícia Civil, Polícia Militar, tem a Casa da Mulher, enfim, são muitas as instituições. Esse é mais um instrumento para contribuir nessa tarefa fundamental que é a de proteção
contra a violência cometida contra as mulheres. Com essa, o NTV News fica por aqui e volta amanhã. Eu te encontro um pouco mais cedo, às 11h30, no 30 Minutos, e depois das 19h, aqui na Bancada do News. Até lá.